Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração, vamos se colocar de pé. Feche os seus olhos. Glorioso e soberano Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na Tua presença, na Tua casa. Senhor, e nesta noite, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Que nesta classe, ó Pai, seja para aprendizado. E que cada um que sair daqui, ó Pai, saia daqui com a Tua palavra no coração. E quando chegar em casa, a Tua palavra permaneça no coração dele. Senhor, enche, Pai, nossos lábios e abre os nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Pai, compreender textos, palavras, a qual não havíamos compreendido antes. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui, e aqueles que não estão aqui hoje por problemas, dificuldades, o Senhor conhece a situação de cada um. Visita eles aonde eles estiverem, e que eles possam compartilhar conosco da mesma unção desta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se colocar, se sentar. Como o propósito das nossas aulas aqui, está aqui o irmão Guilherme, que está hoje com a gente a primeira vez, né? Está aqui o pastor Eloy com a sua esposa. O propósito desta aula é fazer você pensar, você raciocinar lendo o texto, e aí você montar um esboço, né? Nós já vimos pessoas que sobem, têm até o dom, tem a chamada para ministrar, mas às vezes ela começa a mensagem, já começa a mensagem no ápice, daqui a pouco acabou, ela não tem mais o que falar, e aí ela começa a contar a história do fulano, do Beltrano, de um testemunho aqui, outro testemunho aqui. Isso não quer dizer que é ruim você contar o testemunho, você está no começo, mas a ideia é de que você tenha um conteúdo e você tenha, vamos dizer assim, um gabarito para você poder ministrar, né? Então você saber por onde começar e até onde você terminar, amém? Como eu disse aqui, eu tive essa experiência ontem, e normalmente quando alguém fala para você que você tem 40 minutos, você vai preparar um esboço baseado neste tempo, né? 40 minutos. Se alguém falar para você que você tem 1 hora, você tem que preparar um esboço para 1 hora. Se eles tivessem me dito, 15 minutos, eu teria preparado um versículo, uma saudação, pronto. Me deram um tempo de 1 hora, você prepara uma mensagem, chega lá, você tem 15 minutos. Então, como é que você vai se comportar na hora? O que você vai fazer? Você preparou uma mensagem de 1 hora e agora? Como fazer, né? Então, essa classe é mais para isso, para que você aprenda como você montar o seu esboço baseado dentro do texto. E aí, dentro desses estudos, nós vamos estudar o quê? Os contextos histórico, contexto próximo. Quem lembra aí da aula passada? Contexto remoto, contexto próximo, cultural, profético, escatológico, exatamente isso aí. Tudo isso está dentro de um texto que você vai ler. Não quer dizer que você vai usar todos esses contextos numa pregação. Isso aí vai dar daquela sensibilidade do Espírito e você vai escolher. Então, o nosso foco é o quê? Cada aula nós vamos pegar um tema, um texto do Novo Testamento e um texto do Velho Testamento, para que você compreenda algumas coisas. Amém? Amém ou não amém? Amém! Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no seu número 23, o mais conhecido de todos. Já está escrito o Salmo 23. Tem jovens que você perguntar, ele não sabe, né? Salmos, de número 23. Sempre quando você falar Salmos, nunca fale Salmos de versículo, porque Salmo é nem capítulo, tá? Porque Salmo é um livro único, então é número 23, dos seus versos. É como se fosse uma harpa, né? É o inário do judeu. Amém? Então nós vamos ler esse texto e vocês viram que tem algumas coisas, eu já deixei escrito para a gente ganhar tempo, tá ok? Já deixei algumas coisas escritas para a gente ganhar tempo. Vocês viram que tem aqui uma escrita em hebraico, tem uma escrita em transliterado do hebraico e a escrita em português, tá?
porque nós vamos aprender algumas coisas que é óbvio que quando você vê alguém falar, não vá corrigir, porque às vezes a pessoa não estudou igual você está estudando. Então você tem que dar glória, ouvir ela falar, mas o fulano errou. Não, não errou. Ele não estudou. Ele só não sabe. Ele só não sabe o que você já sabe. Amém? Então vamos ler o Salmo 23. Alguém pode ler para mim? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, glória, aleluia. Esse é um salmo muito conhecido, talvez você consiga recitar ele sem precisar abrir a Bíblia, né? Tem pessoas que acreditam, só o Marquinhos que diz que não. Ele está desconvertido, ele precisa. A gente está convertendo ele aos pouquinhos. Está vindo até por curso, até ler a Bíblia. E é um salmo que ele é místico para algumas pessoas, né? Se você entrar num terreiro de Umbanda, está aberto lá. Se você entrar, até mesmo em alguns botecos, bares, você entrar, tem uma Bíblia aberta lá no Salmo 23. Porque as pessoas levam esse salmo como místico, tá? Mas ele não tem nada de misticismo. Ele é um cântico de alguém. Quem é o autor desse salmo? Davi. Então, ele é um cântico que alguém entoou no momento em que ele se sentia isolado, desamparado, triste, sozinho. Então, ele vai entoar esse cântico. Então, nós temos aqui dentro desse cântico uma das frases que é muito mal interpretada por todos, que é o versículo 1. Quem pode ler o versículo 1 aí? Numa outra versão. Se bem que todas... Meu pastor, de nada terei falta. Olha aí. Assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Aí. Essa versão que o Eloy está lendo é a versão original do hebraico, tá? Vocês verem que eu escrevi aqui, então a gente precisa, para mim, compreender o texto, eu preciso entender a sua linguagem original. Porque quando eu pronuncio e digo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então eu já estou pregando uma mentira. Porque muitas vezes eu subo no altar para pregar a palavra, mas eu saí de casa e não tinha nada em casa para a gente comer. E como é que eu falo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Porque quando eu falo e nada, então não pode faltar nada. Mas quantos de nós aqui já passou situações de, às vezes, na área financeira, até na área sentimental, na área familiar, a gente já passou situações de falar assim, puxa, eu estou sozinho, não tenho ninguém, me falta carinho, me falta amor, me falta um valor X para pagar uma determinada conta. Quando eu pronuncio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então não pode faltar nada. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto original quer dizer, o Senhor é meu pastor e não me faltará. E aí você vai compreender o texto. Então, o texto no original, ele vem assim, ó. Aqui está no hebraico, tá? E aqui transliterado. Então, aqui é Adonai. Adonai. O Adonai, ele tem a tradução para Senhor. Senhor. Tá? Se escreve do mesmo jeito de Elohim, né? É que Elohim já é divindade. Mas se escreve quase da mesma Sim, forma. não, a escrita em hebraico é a mesma. Ela tem o sentido de Adonai e o sentido de Elohim, tá?
Elohim. É que Adonai você usa mais para terreno mesmo, né? É que Adonai é para Senhor, dono. Aquele que é dono, aquele que tem uma propriedade, né? O Adonai. Então, na sua Bíblia vai aparecer Adonai. Adonai, repete comigo, Adonai, Roi, Lo, Ekra. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Esse me faltará, o Ekra, ele tem no seu sentido aqui, ele tem o sentido do verbo falta, tá? Ó, falta, porém ele tem esse R no final, porque no hebraico não tem a palavra R, tá? Não tem a palavra R, ela é o H. O H é o som de Ra, dois R's, tá? Então ele falta, só que tem o R, e esse R ele remete para a falta no verbo do futuro, ok? No futuro. Então é Adonai Roi Lo Ekra. O Senhor é meu pastor, não me faltará no futuro. Aí você vai compreender o texto. A partir daí nós vamos compreender esse texto. Não me faltará. Por que não me faltará? E aí dentro desse texto nós vamos encontrar algumas coisas que vai ajudar você a criar o seu esboço. Amém? Lembrando que nós vamos criar o esboço junto, montar o esboço junto. Eu poderia montar o meu esboço aqui, pronto, mas eu quero que vocês raciocinem comigo no texto. Amém? Então, nós já sabemos que para montar um esboço eu preciso de uma introdução, preciso de um tema. Lembrando que você, quando for pregar, você não precisa necessariamente falar, o tema da mensagem. O tema é para você, né? O tema é para você. Eu fui ministrar ontem, o tema da mensagem do esboço que eu coloquei era 4 homens e uma missão. Mas eu não preciso falar, o tema da mensagem, 4 homens e uma missão. Né? É para mim, o esboço é para mim, vai estar anotado, é para mim, está na minha mente. Eu sei porque o tema vai ser o foco da minha mensagem, ok? Então aqui, que tema eu colocaria? Vamos aí, que tema vocês colocariam nesse... O Senhor é meu pastor. Salmo 23. E aí, vamos? Vocês têm que pôr a cabeça... O grande pastor, vamos lá. De nada tenho falta. De nada tenho falta. Top. Pronto. Vamos nesse aí. Vamos nesse aí. Pronto, fechou. Nesse aí. Vamos nesse aí. O tema, então. De nada tenho falta. Ok? Aí. Ele viu que você estava razoando na mente, ele falou que arrazoais aí na sua mente. Então, o tema nós temos, correto? A partir do momento que eu aprendi que não é nada me faltará, mas não me faltará, então o que é que não vai me faltar? O que não vai me faltar? Alegria. Não. Aqui no texto. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Não vai faltar o Senhor, não vai faltar o pastor. Lembrando que essa linguagem de Davi é uma linguagem de ovelha para pastor. Amém? Amém. É uma linguagem de ovelha para pastor. Então nós estamos analisando o contexto imediato, que é o que está escrito aqui. É o que Davi quis dizer, é o que está escrito aqui. Pronto. Depois nós vamos ver que isso aqui tem um contexto escatológico, tem um contexto profético aqui, tá? E tem o contexto histórico, dentro desse mesmo texto aqui, tá ok? Então, nós temos um tema, de nada tenho falta, já dá até para cantar o louvor. Então, eu já sei que o Senhor, quem é o meu pastor? O Senhor, correto?
Se o Senhor ele é meu pastor e não me falta, então o que, que não vai me faltar? Um pastor, correto? Aí, daí você vai começar a montar a sua introdução para o seu esboço. O tema eu tenho, de nada eu tenho falta. Então, eu sei que eu tenho um pastor, correto? Tenho um pastor. O que, que um pastor faz pela ovelha? Aí você começa agora a sua introdução. O que, que um pastor faz pela ovelha? Aí vamos lá. Ó, vou dar uma ajuda para vocês. Anotem aí, ó. No versículo 1, você vai encontrar provisão, relacionamento, no versículo 1. Querem ler aí de novo? Isso. Versículo 1. O Senhor, mas lê do jeito certo agora. Não. E não me faltará. Então, se o Senhor é pastor, ele está falando com uma linguagem de ovelha. Então ele está falando de uma ovelha para o pastor. Isso é um relacionamento. O Senhor é o meu pastor, relacionamento. Não me faltará. Então já entra provisão aí. Coloca do lado aí, não me faltará provisão. Então, o que, que um pastor pode prover para uma ovelha? As coisas essenciais. Segurança. Segurança. E aí você vai colocando aí. Porque é você que vai montar o seu esboço. Nós estamos aqui para fazer você montar o seu esboço. Não vou dar um esboço para vocês. Vamos lá. Ó, coisas que um pastor faz pela ovelha. Vamos lá. Aí vocês falaram segurança. Ele nos faz Ele nos faz descansar, ó. sob provisão. Descanso, provisão, que tá tudo em provisão aí, né? Em provisão tem segurança, descanso, Necessidade psicológica. alimento psicológico, o alimento, ó, alimento. Não, aí nós estamos falando da questão do pastor que já está com a ovelha, né? É o alimento, prover o pasto está dentro do alimento. Direção, conduzir, né? Conduzir, ó. Deixa as águas para depois, já está no versículo 1. Vocês estão muito apressados. Conduzir, vamos lá, eu quero fazer vocês pensarem, vamos aí. Paz. Já está no descanso. Paz tem a ver com descanso. Se nós ramificar aqui, segurança vai dar o quê? Controle, vai dar força, né? Na questão da segurança, no descanso, ele vai dar paz, vai dar refrigério, conforto, né? Proteção já está na segurança. Hã? Isso aqui nós estamos ainda nós vamos fazer a introdução. Você está montando a introdução do seu sermão. Aí você está falando do pastor. Quais as qualidades do pastor? O que um pastor faz pela ovelha? Porque é simples eu vir aqui e falar assim, o Senhor é meu pastor, tá? O que o pastor faz pela ovelha? Qual a função de um pastor para a ovelha? Aí você vai tirar um exemplo de Davi. O que Davi fez para as suas ovelhas? Ele não protegeu? Ele deu a vida? Não deixou as ovelhas sozinhas? Os irmãos estão lá na casa, num banquete, Davi está onde? No campo com as... Então o pastor dá a vida, não foi isso que Jesus disse? Então você está montando aí a sua introdução. Imagine-se que você está começando a mensagem e você está falando para a igreja, irmãos, o Senhor é o nosso pastor. E o que o pastor tem feito pela sua vida? Se você não tem descanso, o seu pastor é o pastor errado. Se você está sem refrigério, está se sentindo inseguro, talvez é porque você não tem relacionamento com o seu. Você está ainda entrando na mensagem. Você não entrou na mensagem ainda. Não entrou na mensagem. Então você precisa extrair o máximo possível do que um pastor faz. Porque o Davi está tendo um relacionamento com o pastor, ele é uma ovelha. Então eu já tenho o Senhor como pastor. Então o que o Senhor faz por mim? Você tem que transmitir, tentar tirar do texto. Isso chama-se a exegese. Você está tirando do texto
que dentro disso nós temos que ter a ética. Eu não posso chegar lá na igreja do pastor Eloy, pregar uma mensagem dela e falar, ó, se você tá assim, o pastor tá errado. Na verdade, Aí o povo pregando pro lado e glória. Os irmãos tá só esperando. na verdade aí, varão, Pastor aí é Jesus, né? na verdade aí, nós estamos falando do pastor como Jesus, né? Do pastor como Jesus. Não nada assim terreno, é o pastor como Jesus. Então, se você analisar mesmo a fundo, você vai ver que tem crente que ele não tem relacionamento com Jesus. Ele vai para a igreja, ele ora, ele canta, mas não tem um relacionamento. Então ele nunca vai receber aquilo que o pastor realmente pode oferecer. Pode ramificar para falar mais de relacionamento, que tem um relacionamento. Então, que torna uma pessoa íntima. É você que vai montar o seu esboço. Eu estou fazendo, é isso que eu quero. Quero que vocês raciocinem e pensem para você começar e você ver as possibilidades de você ministrar uma palavra, uma mensagem em cima do texto. Porque a gente segue sempre o mesmo caminho. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Irmão, não vai faltar isso na sua casa, não vai faltar aquilo na sua casa, não vai faltar. E a gente sempre segue o mesmo caminho. Mas quando eu começo a compreender que aqui Davi está falando de relacionamento, se eu quero falar sobre... Aqui o pastor Eloy está dando um curso lá, talvez, não essa terça, na outra... na outra já começa o curso, né? Rapaz, acho que talvez eu vou lá, hein? Ele está dando um curso lá sobre depressão. E tem pessoas que às vezes sofrem por isso, com esse sentimento de depressão, porque ela não tem um relacionamento com o pastor. E aí você pode entrar nessa linha de relacionamento usando esse texto. Por quê? Porque você já entendeu que Davi aqui está tendo um relacionamento com o pastor dele. E às vezes aí você pode trazer para a questão eclesiástica mesmo. Tem ovelha que não tem um relacionamento com o pastor. O pastor dele, ele congrega na igreja com o mesmo pastor e ele não tem um relacionamento com o pastor. Ele sequer, ele parou para bater um papo com o pastor dele e fala assim, pastor, eu preciso de uma ajuda, preciso de um socorro. Ele não fala, porque não tem um relacionamento com o seu pastor. Então esse texto abrange tudo isso aí. A ideia é fazer você pensar para montar um esboço e não ir segundo o que você já ouviu. Você tem que ler e você vai entender. Por isso aqui nessa aula a gente está dando todos os caminhos para você raciocinar e falar assim, puxa, eu posso falar nesse tema, eu vou falar então de segurança. Eu posso falar então de descanso. Olha só, no descanso, se eu fosse falar de descanso e alimento, olha só. Descanso e alimento. Alguém abra para mim aí, João, capítulo de número 6. Alguém abra aí. 6 do 1. Vamos ler do 1 ao 3. Lê para mim do 1 ao 3. João 6. Isso. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, e é o Tiberíades. E grande multidão o seguia. Segura aí. Quem é o pastor? Jesus, certo? O texto diz que ele ia e grande multidão ia atrás. Você já viu como que um pastor de ovelha faz? Ele vai andando e as ovelhas vai indo, aquela multidão de ovelhas indo atrás assim, ó, e vai. O texto diz que Jesus ia e grande multidão ia atrás dele. Aí continua o texto, Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aí, segura aí. Via os sinais que ele operava. Então, o pastor, ele faz coisas que a ovelha vê e faz a ovelha seguir ele. Quando a ovelha tem relacionamento com o pastor, ela sabe o que o pastor é capaz de fazer. Então ela fala, eu vou ficar com ele. Porque se eu precisar de algo, eu já vi que ele é capaz de fazer. Aí, continua o texto. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para eles comerem? Parou, alimento. Ó o pastor. Os discípulos não se preocuparam. Mas o pastor
Se preocupou com o alimento das ovelhas. Glória a Deus. Aí ele vai chamar os discípulos, ó. Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. Segura. Mandar e assentar. Agora, você aí no Salmo mesmo, aí, lê o versículo 2. Quem está em Salmos 23? Lê o versículo 2. Não. Em pastagem verdejante me faz descansar. Me faz descanso e alimento estão andando juntos. E me faz deitar em pastos verdejantes. Está em Salmo, não é isso? Olha aí, lê aí, Christian. Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele... Segura aí, relva, pastos, relva, verdejante. E o assentar aí, que está no Novo Testamento, o judeu, ele não come sentado. O judeu, quando ele vai se alimentar, ele deita, se debruça e põe a mão aqui, para se alimentar. É um costume. Aí o Davi está falando: o meu pastor, além de me fazer descansar, ele me dá o alimento. Aleluia. Glória a Deus. Você vai seguir. É isso que eu quero que vocês abram a mente. Entendeu? E aí qual é o alimento? Eu quero que vocês abram a mente. Aí, qual é o alimento que o pastor está dando para as ovelhas? Pão e peixe. O texto diz que o menino tinha 5 pães, então ele tinha a palavra e tinha doutrina. Ele não tinha bisnaguinha. Eita. Viu? Olha, Não tinha, era palavra e doutrina. E a igreja que não prega palavra e doutrina, as ovelhas ficam obesa, inchada, desnutrida. Eita. Coach. Tudo isso aqui está no Salmo, irmão. Tudo isso está no Salmo. Ele me faz deitar, no contexto escatológico, o versículo 2, ele vai se cumprir em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 13. Isso aí escatologicamente. Porque Israel será alimentado pelo pastor quando estiver no deserto. Quando o dragão, a serpente, que é Satanás, for perseguir Israel na metade dos 3 anos e meio da grande tribulação, Deus vai tirar eles do meio, do território de Israel, e vai levar eles para o deserto, e vai alimentar eles durante 3 anos e meio. O pastor, alguém quer ler o texto aí? Alguém lê o texto para mim? Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Isso aí é forte, hein? E ontem nós chegamos no culto, aí o pastor falou assim: ô irmão, me responde uma pergunta. O culto rolando, aí ele falou: nós tivemos a escola dominical aqui, e o texto foi sobre o arrebatamento, o tema, e teve uma discussão aqui na escola dominical aqui. O pessoal está falando que quando a trombeta soar, nós que estiver vivo, nós não vamos ouvir a trombeta, só quem estiver morto. E aí, o que o senhor fala? Aí eu falou: o que você fala? Aí eu falei: leia Números capítulo 10. Mas o que está lá? Eu falei: para você ler, ué. Falei. Leia para mim aí, Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Isso. A mulher que deu à luz o filho varão aí é Israel, tá? A nação de Israel. Porque nesse texto nós vamos ter 2 mulheres, uma mulher vestida de sol, tá? Uma mulher vestida de sol, e depois temos a mulher que vai dar à luz ao filho varão, tá? Essa mulher que deu à luz ao filho varão chama-se Israel, que esse filho varão é Jesus, é o filho varão, tá? Jesus nasceu, Jesus é judeu, israelita. Continua o texto.
E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aí, 3 anos e meio, durante um tempo e metade de um tempo. Então, são 3 anos e meio. Essas asas aí são as mesmas asas que tirou o povo lá do Egito. Claro que são figuras de linguagem. Eles não saíram com asas, tá? Ali é dizer que as mãos, olha isso aqui, ó, as mãos de Deus. Pegou eles assim e levou. Então aí eles usam como asa, tá? É o texto usado como asa. E eles vão ser sustentados durante 3 anos e meio num deserto. Quem faz isso? O pastor. Só o pastor de verdade consegue dar alimento para a ovelha mesmo em meio a um deserto. É por isso que a ovelha precisa ter relacionamento com o seu pastor. Porque quando ela entrar num deserto, ela não vai ter um amigo exterior, não vai ter um amigo da rua. Não, o amigo dela vai ser o pastor. E isso também só acontece quando a ovelha de fato segue o pastor, né? Ela tem que ter relacionamento. Aqui, é aí que vai entrar aqui, ó, no relacionamento. A gente não colocou aqui, né? Tem que colocar aqui o relacionamento. Dá pra usar. Cadê? Bem em cima que você tem que escrever. Ah, sim. Aqui. Aí, nesse caso, daria para usar como exemplo a saída do povo de lá do Egito. Porque imagina se eles decidem não seguir o que Deus mandou de atravessar o mar, vai para outro caminho. Não ia ter mais deserto. Não ia ter mais nada. Não ia nem Se eles não obedecem, eles nem tinham saído. Né? Mas olha o trajeto, olha como é que Deus vai levando vocês nos textos e vocês vão compreender. Tudo isso nós estamos falando do que um pastor faz pela ovelha. Nós nem entramos ainda para você montar a mensagem. Nós estamos falando apenas de uma introdução. O que um pastor faz pela ovelha? Tudo isso aí que vocês estão falando. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus, ó, aqui, eu vou fazer um mapa pequenininho aqui, tá bom? Só para vocês terem uma ideia aqui. Fazer um mapa aqui pequenininho. E aqui, ó, eles estão saindo aqui, ó, da terra de Gósen. Se eles saíssem por aqui, eles chegariam aqui, ó, em Canaã. Rapidinho. Mas Deus fez eles virem por aqui e atravessar aqui o Mar Vermelho, ó, para chegar aqui no Monte do Sinai. Aqui, no Monte do Sinai. Quando eles chegam aqui, Deus vai fazer eles dar essa volta inteira para chegar aqui. Aí agora eu te pergunto, por que Deus não já mandou eles ir direto lá? Por quê? Porque se a viagem é rápida, não dá tempo de você ter intimidade com o pastor. Não dá tempo de você ter um relacionamento com ele. E olha o que Deus fez. Vai por aqui, porque se vocês forem por aqui, se vocês vierem por aqui, vocês não vão saber o que é maná. Se vocês forem por aqui, vocês não vão saber o que é água da rocha. Se for por aqui, vocês não vão saber o que é transformar a água salobre em água doce. Mas indo por aqui, vocês vão saber o que é o pão vindo do céu. Vocês vão saber o que é tirar a água da rocha. E nesse tempo, vocês vão tendo intimidade com o pastor. Você vai ver o que o pastor pode fazer por você. Então, lembrando, nós estamos apenas na introdução, amém? Introdução. Você fez a introdução para a igreja, ó, o pastor, e vai falar do relacionamento, o pastor te dá segurança, o pastor te dá descanso, ele te dá alimento, ele te conduz. Aonde ele conduz? As águas tranquilas. Aí nós vamos entrar na tipologia. O que é água? Né? Então, tem uma forma de ser cheio do Espírito Santo, não é de qualquer forma. Quem conduz é o pastor. O pastor que conduz. Mas quem conduz, aí nós estamos falando das águas tranquilas, é no sentido de ser cheio do Espírito Santo, batizado, dons. Não é de qualquer forma. E é você que vai até a água, né? Você. Não, mas é o pastor que conduz. Não, mas você vai até a água. Entendeu? Não, eu tô falando que você que vai até a água. Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Tá esperando o pastor ir lá. Eu entendi. Igual no
que o anjo mede o povo e manda entrar. É isso. É mais ou menos isso aí. Porque o Ezequiel tem um mistério ali, que o Ezequiel ele começou a se sentir o profeta. Então o Espírito Santo vai pegar ele pelos cabelos assim e vai levar ele lá no Vale de Ossos Secos. Aí a gente, isso é por isso que tem que estudar a Bíblia. A gente prega muito que ele foi levado para profetizar no vale lá porque tinha um monte de ossos secos. É nada, Deus estava tratando o Ezequiel, porque ele começou a se sentir, profetizar para a multidão é fácil, quero ver você profetizar no vale. Profetiza no vale. Profetizar para uma igreja cheia de gente, quero ver você profetizar quando tiver só 3. Quando tiver pessoas lá que não dá crédito para a tua palavra. Levou ele para lá para isso. E aí quando ele traz ele nesse Ezequiel, ao mediu, falou, Ezequiel, não é só falar, tem que ser cheio da presença do Espírito, das águas, mergulha aí, tem que mergulhar. Quando eu entro na água, água na canela, tá? Beleza, tá top, sou o cara. Água aqui no joelho, tô top. Quando a água começar a te cobrir, aí você vai mostrar quem você é. Ou você mergulha e sai nadando e fala, Deus, eu dependo de ti. Ou então, né? Então, o pastor, ele tem essa função de te conduzir, ele vai te mostrar o melhor caminho. Ah, pastor, eu estou tanto tempo na igreja, não falo em línguas, vem aqui, meu filho, nós vamos orar junto, nós vamos estudar a palavra, eu vou te conduzir, essa é a função do pastor, conduzir. Então, você vai vir aqui, ó, vai marcar o conduzir. Digamos, você pode até usar todos esses adjetivos aqui na sua mensagem, mas você pode escolher uma só e falar, eu quero falar especificamente disso aqui, de conduzir. Um ponto legal de citar no versículo 2, ele fala de guiar até as águas, porque cita especificamente que as águas são tranquilas. Quanto mais tranquila, quanto mais movimento tem na água, melhor e mais nítido é o reflexo que você tem quando você olha para ela. Sim. Quando Deus mandou fazer a bacia do templo, era para ser um tipo de espelho do sacerdote, porque o sacerdote ele tinha que entrar lá no Santíssimo para ministrar. E tem muitos hoje que sobe no altar, nem passa pela bacia para ver se foi aprovado. Porque quando você olha na bacia, a água tem que refletir. E o sacerdote ele usava uma mitra, e na mitra, aqui uma tiara de ouro, e ela era escrito, aqui ó, na mitra, era escrito isso aqui, ó. Na mitra. Adonai. Então quando ele ia lavar as mãos, antes de lavar as mãos, ele olhava, ele tinha que ler o nome, Adonai, o Senhor. Tinha que ver o Senhor nele. Então não era de qualquer forma que entrava lá. E detalhe, a bacia era feita com os espelhos das mulheres. Isso aqui é mais forte ainda. Por quê? O pregador ele só pode subir no altar se ele passar pelo espelho da mulher dele, foi aprovado. Eita! Aí as mulheres gostou. Ixi, e aí? Não, preste atenção. Vai ter sempre uma mulher. Vai ter sempre uma mulher, porque se não for casado, mora com os pais. Se mora com os pais, tem a mãe. Mesmo se não morar com os pais, tem a avó. Entendeu? Sempre vai ter uma mulher. Por quê? Por que isso? Porque hoje é muito comum, muitas pessoas pregam no altar uma coisa, quando chega em casa o couro come. Briga com a mulher, bate na mulher e tal. Ele não passa pelo espelho da mulher, porque se passar ele é reprovado. Na hora. Né? E mulher também é a mesma coisa, irmão. Ó, vamos voltar aqui, deixa esse negócio. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz assim: porque o cordeiro está no meio do tronco, pastoreará
conduzirá ao fonte das águas da vida. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esse texto é forte demais, porque assim, ó, aqui os irmãos da igreja já sabem isso, que a gente já teve vários estudos sobre Apocalipse, né? Nós teremos o corpo transformado, correto? Então, hoje nosso corpo é digestão, você come, tem que fazer digestão. Com o corpo transformado, nós teremos o corpo a combustão. O que é combustão? A queima. Porque dentro de você terá um fogo. Pastor, como você sabe isso? Porque a Bíblia diz que nós seremos como Jesus. E lá em Apocalipse diz que ele tem os olhos como chama, e os olhos é a janela da alma. Então, se tem fogo aqui é porque dentro é fogo. Só que o meu corpo hoje corre sangue na veia. E quando eu for transformado? Vai correr fogo? Não. Sangue quente. Água. Água. O corpo Água de e fogo? fogo. E terra. Fogo, olha só, fogo é o filho, correto? Fogo é o filho. E água? Espírito Santo. É o Espírito. Porque você acha que vai ter corpo transformado, o Espírito Santo vai morar onde? Ele vai se tornar os rios de água viva correndo nas nossas veias. Por isso esse salmo aí, ele os conduzirá aonde? Às águas, porque é que assim, nós estamos falando disso aqui, mas ó, lá em Gênesis, desde Gênesis 6, quando Deus tira o espírito da terra, o espírito ele sempre teve uma parceria com Cristo. Sempre teve. Então o Espírito Santo dava uma escapadinha lá, aí usava o Davi, dava uma escapadinha, usava o Sansão, dava uma escapadinha, usava Gideão. Mas ele tinha uma parceria com Jesus, e sempre teve. Tanto que Jesus, quando subiu, falou, eu tenho que mandar alguém, vai mandar quem? O Espírito. Então quando o corpo for transformado, o Espírito Santo mora em mim, agora ele vai voltar para as rodas do trono? Não. Agora ele vai se tornar águas vivas correndo em nossas veias. É isso que ele falou para a mulher samaritana. Se você soubesse quem fala com você, né? Quem te pede água, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando já na transformação do corpo. As águas vão correr na nossa veia. Aí ele não está falando dele, ele está falando dela E o Espírito. Mas vamos voltar aqui. Então, nós já vimos aqui na nossa introdução. Vocês escolheram um tema aqui para a gente falar da introdução? Pode falar. Pode. Fica à vontade aqui. Você pode ficar à vontade na aula. Pode ficar em pé, não tem problema. Pode deitar aí, varão. Só não tem relva, nem pastos verdejantes. Então, escolhem aí, o que vocês... Se fosse fazer um esboço, você está fazendo o seu esboço, você não precisa copiar o do irmão. O que você usaria? Eu falei descanso. É isso aí que eu quero. Deixa eu ver. Vocês viram que... Eu acho descanso. Falei descanso. Então. Porque tá muito cansado ultimamente. Agora eu perdi, o que você não disse? Tá legal. Então presta atenção, olha só. Então cada um escolheu um. Você escolheu para falar isso na introdução, né? Então antes de você entrar na introdução, antes de você falar sobre isso, você precisa falar do contexto. Esse texto aqui foi escrito quando, como, em qual circunstância foi escrito este salmo. Porque todos os salmos, eles são escritos em alguma circunstância. Davi foi o homem que foi mais usado assim pelo Espírito Santo, tanto que nós vamos ler o texto, que quando ele foi ungido, o texto diz que assim, a partir desse dia, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Não, hoje tem pessoa tomando posse do Espírito Santo, né? Tem pessoa que toma conta. A pessoa toma conta e fala,
e ainda fica bravo ainda, quando fala que o Espírito tá no fulano e acha que é só dele. Fica bravo. Terrível. Né? Então, eu preciso saber isso, porque se eu não souber isso, eu apenas vou ler e vou... Tem pessoas que interpretam aqui esse texto, que fala do pastor, realmente vai falar do pastor com a ovelha. E de fato, Davi estava no pasto. Então eu preciso entender o seguinte, isso aqui todos já sabem, Davi era um filho bastardo. Amém? Davi era bastardo. Como assim, pastor bastardo? Era o costume de quando alguém, ele dava uma escapadinha e ele se deitava com alguma mulher fora do casamento, se nascesse mulher, essa mulher ficaria na tutela da mãe. Mas se nascesse homem, ele fica na tutela do pai. Então você já sabe, tem o texto de Juízes, né? De Jefté. Os dois não deveriam ser apedrejados? Mas aí é algo escondido, oculto. O pai só vai chegar em casa com um filho. Né? E ainda chegou ruivo, baixinho, ruivinho, cabelo enroladinho. A mãe era loira, o pai era moreno, o filho nasceu ruivo. Ó, só lembrando aqui, o irmão Devaí, só um instante aí, o irmão Devaí falou semana passada, para mim dar o texto base lá, né, que Jesus tinha casa na praia, né, depois... me perdoa, mas Mateus capítulo 13, tá? Mateus capítulo 13, versículo 1, tá? Pode ler aí, se quiser ler aí. Lê aí, Cristian, você que... Lê aí, Kevin, rapidinho. 13, 1. Tá, o texto básico, Jesus tinha uma casa na praia. Isso é da aula passada, tá? Pode ler? É que o tempo não deu tempo de falar. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. Vê grandes multidões se reuniram Olha aí, perto dele. pronto. Já tá aí no versículo 1. Já tá aí. Ele saiu da casa e assentou aonde? Ai, que delícia. Saiu de casa na beira da praia. Jesus tinha uma casa na praia, gente. Aí tem crente que tem os religiosos falam que não pode ir para a praia. Jesus pode morar lá. Não pode ir para a praia. Ó, nós estamos organizando aí, hein? Estamos organizando aí, não é verdade? Estamos organizando um aí? Tem crente que fala que não pode, né? Então aí tá respondido? Tá respondido? Beleza. Então preste atenção. Davi, ele realmente, ele estava pastoreando, mas por que o Davi está pastoreando? Porque também era costume, tá? E tudo isso você pode usar na sua mensagem. Era costume de quando o filho ele era bastardo, ele que ficava responsável para fazer os serviços pesados, os serviços sujos, vamos por assim dizer, né? Por isso que quando ele diz assim, ó, eu te tirei de trás das malhadas, o que você entende por isso? Ele era o último dos últimos. A ovelha malhada era a última na ordem das ovelhas. Exatamente, a ovelha malhada é a que tinha menos valor. Primeiro tinha a ovelha toda branca, essa daí era a mais valiosa. Aí a ovelha toda negra era a segunda mais valiosa. E a ovelha malhada era a que valia menos. E olha só, o Davi ainda estava atrás das malhadas. Valia menos que ela. Então, quando o texto fala, te tirei de trás das malhadas, está falando assim, você valia menos do que uma ovelha malhada. E eu te tirei de lá. E te fiz sentar entre os príncipes. Então, isso é muito forte, tá? O Davi, ele cuidava das ovelhas, por quê? Porque os filhos legítimos não iam fazer o trabalho. Então, o pai mandava o Davi fazer o trabalho, e detalhe, o Davi não entrava na casa para comer. Alguém ia lá e levava uma marmitinha para Davi comer lá no meio das ovelhas. É por isso que o pastor tem que cheirar a ovelha. Cheirar a ovelha? O pastor tem que cheirar, ter cheiro de ovelha. Por quê? Porque de cheirar a ovelha não sei. Só foi entonação. Por quê? Porque ele convive tanto no meio das ovelhas
que o cheiro das ovelhas está impregnado nele. É por isso que onde o pastor vai, a ovelha está indo atrás. O pastor não precisa ficar, vem aqui e bater. Não, ele usa o cajado, é para os inimigos e para os rebeldes. Mas as ovelhas de verdade, ele não usa cajado nem vara, porque elas já seguem o pastor. Elas já seguem, né? Então, o Davi, ele vivia tanto no meio das ovelhas, e detalhe, ele não tinha muita ovelha. Não tinha. E aí, isso aqui é uma lição para nós pastores. Às vezes a gente olha assim, aquele pouquinho de ovelha, a gente desanima. Davi, depois de ter ungido o rei, ele foi levar pães para os seus irmãos e um pedaço de queijo. Quando ele chega lá, o seu irmão diz assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Porque Davi não tinha muitas. Aí ele fala assim: eu deixei lá com um amigo meu, um pastor de verdade, eu deixei ele lá, né? Então, o Davi, ele era um filho bastardo. O nome da mãe de Davi, quem sabe? Já falou mil vezes, mas eu sempre esqueço. Eu falou. Não lembro. Nem tá Se eu procurar aqui marcado no na minha caderno, eu agenda. acho. Mas agora eu vou marcar. Não sabe não, varão? O nome da mãe Não sabe? O nome da mãe de Davi, escreve aí: Naás. Eu sempre esqueço, velho. Ele tem que cuidar da Bíblia. Vou escrever bem grande. Naás, tá? Depois eu dou base bíblica para você ver que está na Bíblia isso aí, tá? O Davi, ele está no pasto e ele sabe que o pai dele vai dar um banquete. Então, o Davi, qual é a companhia do Davi? Ovelha. As ovelhas e a sua harpa. A ovelha e a sua harpa. Então, o Davi, ele está com as ovelhas no momento que ele está escrevendo esse salmo. Então, ele começa a tocar a harpa e começa a cantar este salmo. Ele começa a cantar este salmo, está tocando a harpa e começa a cantar este salmo, tá? E aí vai começar a surgir o cântico profético dentro de Davi. Porque ele começa primeiro a enaltecer o pastor. Porque embora ele é o pastor das ovelhas, ele sabe que mesmo ele sendo pastor, tem um pastor que está acima dele. O pastor tem um pastor? O pastor tem um pastor. Eita! É por isso que eu amo esses pastores, o Eloy, o pastor Alex Santana, que, tipo assim, eles são pastores, mas quando eu vou bater um papo com eles, falam assim: não, eu sou pastoreado também. Porque o Davi era um pastor, mas tinha um pastor acima dele. Então ele está cantando para o seu pastor, porque nós precisamos entender que nós não somos super-homens, não somos de aço, nós não somos o Jeová Júnior aqui na terra. Nós passamos por momentos que precisamos conversar com alguém. E o pastor não pode conversar com a ovelha. O Davi estava no meio das... Mas ele não está contando para a ovelha, ele está contando... Ele tem um dono, ele tem um pastor. Então ele está cantando: o Senhor, que Senhor? O Senhor é o meu pastor. Embora eu pastoreie aqui essas ovelhas, mas eu sei que o Senhor me pastoreia e pastoreia elas também. Então ele está cantando para elas. Está cantando esse louvor para ele. E no meio desse louvor, ele vai lançar uma canção profética. Aí, está aí no seu texto. Ele vai dizer: preparas uma mesa. Mas já é o desenvolvimento? Não, nós estamos falando aqui da introdução, do texto. Você tem que contar como ele escreveu. Por que ele escreveu, como ele escreveu, o que ele estava sentindo. Então Davi estava se sentindo só. Mas ele lembrou que ele tem um pastor, ele lembrou que ele tem um pastor que não falta. A família não está com ele. Os irmãos não estão com ele. Até a própria mãe não está com ele. O pai fez pouco caso dele. Mas o pastor não falta. Eita! Meu Deus. Ele nunca está sozinho. O pastor sempre está com ele. Esse é o significado do texto. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Por quê? Pode faltar amigo,
pode faltar família, pode faltar irmão, pode faltar dinheiro, pode faltar mãe, pode faltar emprego, pode faltar saúde, mas ele vai sempre estar comigo, ele nunca vai faltar. Glória a Deus, aleluia. É por isso que Jesus diz assim, ó, ainda que a mãe abandone o filho, eu jamais abandonarei. Glória a Deus. Jamais abandonarei. Então você tem que explicar que contexto que Davi está escrevendo esse salmo. Entendeu? Sim. Então você vai explicar, ele está num pasto, pastoreando as ovelhas, se sentindo isolado, porque a família desprezou ele, os irmãos são os maiores inimigos de Davi, não era o urso, não era o leão, eram os próprios irmãos, e nós pastores, às vezes os maiores inimigos nossos é os irmãos. Meu Deus. Se você ler Gênesis, no capítulo 39, José desceu para ver os irmãos pastorearem, não é isso? Os irmãos estão pastoreando. O que foi que os irmãos falaram? Vamos matar esse cara. Às vezes os maiores inimigos é os irmãos. Ele desceu para o trabalho do irmão para do Egito. Então Davi tem os seus inimigos. Só que agora ele lança esse cântico profético. E aí você pode começar agora o seu desenvolvimento da mensagem. Correto? Começa a mensagem. Aí no desenvolvimento da mensagem, nós vamos no contexto, um contexto remoto. Ok? Aí abra a Bíblia aí em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 16. E deixa marcado aí os salmos. Capítulo 16. Capítulo 16. E aqui eu vou ensinar algo para vocês que vocês não aprenderam no YouTube, viu? Você não vai encontrar no YouTube, não. Não tem na internet. Não tem na internet. Olha só. Essa palavra aqui, ó. Deixa eu ver se eu pelo menos tentei aprender na internet. É um nome japonês, Masao. Na verdade não é isso, né? Aqui é 2S, tá? Que já fala em língua já. Massar, o H, som de R. Massar e maciar. Tá? Você vai entender nesse contexto. E dentro desse contexto, você está fazendo agora o desenvolvimento da sua mensagem. Correto? O desenvolvimento da sua mensagem. Você fez a sua introdução, falou aqui das qualidades, os adjetivos do pastor, o que o pastor faz, o que o pastor tem, quais as qualidades do pastor, tá? E você falou sobre o texto. Em que situação foi escrito, o contexto que ele foi escrito, qual momento, qual tempo. E aí, no desenvolvimento, nós vamos entrar aqui no contexto remoto, onde vai falar da unção de Davi. Vou explicar o que é contexto remoto. Nós temos o contexto próximo. O que é o contexto próximo? A gente lê o texto de Salmo 23, correto? Que é o Salmo 23, tá? O contexto próximo, ele pode ser próximo, tanto para frente quanto para trás. Então, digamos que os 3 próximos versículos seriam o meu contexto próximo. Ou os 3 versículos anteriores, o contexto próximo. Pode ser também um capítulo anterior. Quando eu uso um texto de outro livro, então eu uso como contexto remoto, porque eu vou usar ele para explicar o texto que eu li. Mas ele não faz parte do mesmo contexto. Ele é um contexto remoto que explica ele, tá? Enquanto no mesmo livro é um contexto próximo. Isso. A sua Já é contexto remoto. Então, eu tenho o contexto remoto e eu também tenho o contexto escatológico, que é um contexto que vai
é um texto que vai me mostrar algo escatológico que nós fizemos aí de Apocalipse, né? De capítulo de Apocalipse, que semana passada nós não usamos, tá? E aqui, normalmente, todos os salmos, você vai ter contexto escatológico, por quê? Porque 99% dos salmos é salmos messiânico. É um salmo de Jesus, tá? Um salmo retratando a vida de Jesus. Aí você vai ter o contexto histórico agora, que é o que nós vamos ler, que está dentro do contexto remoto. É o contexto histórico. Davi foi ungido a rei, correto? Então, eu não vou ler o texto, é só para vocês anotarem, para a gente ganhar tempo, tá? Davi, ele está no pasto, cuidando das ovelhas. Neste exato momento, porque o texto está longe um do outro, mas isso aconteceu simultâneo, ao mesmo tempo. E quando Davi está lá, cantando louvor, Deus, olha, isso aqui você tem que colocar para quando você for pregar, você tem que usar isso aqui. Porque Deus, ele é totalmente diferente do homem. O Davi, ele está fazendo o quê? E cantando para o pastor, correto? Está cuidando da ovelha, tocando, cantando para o pastor. No mesmo momento que ele cantou e tocou, Deus mandou uma mensagem para Samuel. Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Sendo que eu já o rejeitei. Como assim o senhor rejeitou? É porque eu já escolhi um. Já tem alguém já no lugar dele. Quem é ele? Está tocando uma harpa. Enche o teu chifre de azeite. Vá até a casa de Jessé. E aí o texto, eu vou só umas frases que está grifada. Só umas frases que está grifada. Eu vou ler aqui, ó. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé de Belém, porque de seus filhos me hei de prover de um rei. E disse Samuel: como irei? Se Saul souber, matar-me-á. Agora eu estou no versículo 2. E o Senhor respondeu: toma contigo uma bezerra das vacas e diz: eu vim sacrificar ao Senhor. E convida a Jessé ao sacrifício. E eu te ensinarei o que hás de fazer. E logo me ungirás a quem eu... Olha só. A palavra ungir aí, no texto original, é massar. Massar. Original massar. Que é derivada da palavra maciar. Presta atenção. Que elas têm o seu sentido, significado de esfregar com a mão a gordura, em sentido contrário. Então, olha só, em sentido contrário. Então, como se ungia, passava, esfregava com a mão em sentido contrário. Vocês não estão entendendo nada, né? Ungias em sentido contrário. E detalhe, a unção era assim: derramava-se um pouco do óleo na mão, melava o polegar no óleo e colocava na testa de quem ia ser ungido e fazia. Por que o polegar? A digital? Digital. Porque você tem que carregar a digital daquele que te consagrou, daquele que te ungiu. Hoje tem um monte de pessoas aí consagradas. Eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou o Jesus Júnior aqui. E quem te consagrou? O Espírito Santo que apareceu lá e falou comigo em sonho. Cadê a digital? Foi o fulano de tal. Como que é a vida do fulano de tal? A identidade dele. Qual é a identidade do fulano de tal?
Como que é? Isso, irmão, isso aqui, se as igrejas soubessem isso e aprendessem, nós teríamos poucos problemas com escândalo na igreja. E o que é mais pesado é que é o seguinte, essas duas palavras, elas são derivadas, agora se você não der glória, irmão, se você não der glória, elas são derivadas da palavra essas duas palavras são derivadas da palavra Messias. Isso quer dizer que a pessoa que está recebendo a unção, ela está recebendo uma porção do Messias. É uma unção para ser enviada? Porque Messias. Sim, ela está recebendo uma porção do Messias. Quem era o Messias que Israel esperava? Então, quem está sendo ungido, ele está recebendo uma porção de Jesus. Por isso a unção é algo muito importante e assim, ela é algo que a pessoa não pode aceitar de qualquer forma. No capítulo 16 de Samuel, tipo, Deus fala para Samuel mentir. Deus mandou o profeta mentir para Saul. Não. Porque ele fala que vai sacrificar, só que ele chega e fala... Ele sacrificou. Mas não fala que sacrificou. Mas ele sacrificou. Ele sacrificou. Ele sacrificou. Porque quando ele vai entrar na cidade, tem 2 soldados. E era costume os soldados perguntar, é de paz a tua vinda? É de paz? Então, se ele fala, eu vou sacrificar, então é de paz. Aí eu vim trazer uma palavra aqui para o teu rei. Opa, não é de paz. Então o Saul já estava desviado. Então o Saul, o que o Saul ia fazer? Bom, se ele veio trazer alguma palavra aqui, não, vou impedir ele de vir trazer. Porque ele achando que se Samuel não profetizasse, Deus não ia fazer. Mas Deus não depende. É igual eu ministrei ontem, né? No tempo de Jesus, uma vez por ano, os sacerdotes iam lá no dia do Yom Kippur e abria o véu do templo para o pessoal ir oferecer o sacrifício lá. O sacrifício não, o incenso, porque a arca não tinha mais a arca lá. Então a peça mais importante do templo era o altar de incenso. Então eles abriam a cortina, só que eles abriam uma vez por ano, só no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. Só que chegou uma Páscoa, eles estão do lado de fora, e aí a terra tremeu. Eita. E a Bíblia diz que o véu abriu, se rasgou de cima. Aí o ajudante do sacerdote foi lá, chamou Anás e Caifás e falou, abriram lá o véu. Como que abriu? Não é data, não é dia, como é que abriu? Eu não estou lá, eu não mandei abrir. Abriu, a terra tremeu, aí abriu de cima para baixo. Ele não entendeu que era Deus falando, eu não dependo de homem para mostrar a minha glória. Não é quando você quer que eu tenho que me aparecer, não é quando você quer, o dia que você deseja. É quando eu quero. Então ele mostrou. Revelou, porque o povo estava sendo enganado. O povo estava adorando a presença, a arca. Quando abriu não tinha nada lá, a arca. Desde o templo de Zorobabel, a arca já não existia mais. E eles não sabiam que a arca já estava do lado de fora, né? A arca já estava lá na cruz e eles não viram a arca. Não viram a arca. Então aqui, olha só, o ungido, ele carrega uma porção do Messias. E se ele carrega uma porção do Messias, ele tem que ter as características do Messias. Tem que ter as características do Messias. É por isso que Paulo diz assim, para não colocar as mãos sobre neófitos. Para você não ungir qualquer um, porque não é qualquer um que pode carregar uma porção do Messias. Porque olha só, e olha a porção que sobrou para quem carrega a porção do Messias: ser traído, caluniado, ser crucificado, ser abandonado. É o que sobrou. Não é qualquer um que aguenta, não. Então não é qualquer um que pode ter uma porção do Messias, carregando a porção do Messias. Não é qualquer um. Então ele continua, o texto vai continuar e vai dizer que
Samuel vai olhar para os primeiros filhos e vai olhar a estatura. E aí Deus vai falar assim, ó, não olhe, é por isso que é importante, porque Deus ele vê, anota aí que eu estou sem espaço aqui. Deus ele vê com o ouvido, Deus ele vê com o ouvido e ouve com as narinas. Por isso que ele falou, Deus não vê como o homem vê. Aí o profeta falou, como assim? Entendi, foi nada. Ele vê com os ouvidos e ouve com as narinas. O que o Davi estava fazendo? Então Deus viu com o ouvido. O som da adoração subiu. Então, para o homem, Deus ouviu, mas Deus viu. Porque quando você adora, Deus vê, sabe a localização exata, no GPS, o endereço, o número da casa, porque sobe. Ele viu. E ele ouve com as narinas. Quer dizer, então, que o som da nossa adoração seria um aroma. O cheiro. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, vai falar exatamente disso. O anjo tem um incensário na mão, cheio das orações dos santos. E quando ele chega diante do altar de Deus, aqui, ó, aqui é a plataforma do trono, né? E aqui tem um altar de incenso aqui. Quando o anjo vem aqui, né? E ele joga aqui as suas orações dentro do altar de incenso, a fumaça aqui, ó, cobre. E Deus só faz assim. Aí ele fala, anjo fulano de tal, desce lá na rua, anjo avesso, número 5, desce na rua, poemas e trovas, desce lá, e tem um servo meu, que ele está me clamando agora. Então, olha só, o Davi está num pasto, sozinho. E está a família toda dentro da casa. Mas Deus está ouvindo a família? Deus está ouvindo aquele que está sozinho, cantando para o seu pastor. Porque ele sabe que mesmo que todos abandonaram ele, o pastor... Glória a Deus. A tua mensagem aí. Mestre, então, quando Samuel chega, ele está com o cordeiro, ele convida todos da casa para subir ao monte, sacrificar, adorar e depois desce. Então eles vestem roupa de sacrifício. Eles vestem toda a indumentária, então, sacrificaram, mas Deus não recebeu. Eu acho que é por isso que Davi lá no campo começa a cantar. Ó, O pessoal ir. Deus não recebeu o sacrifício deles. Deus não recebeu o sacrifício deles. Ele mandou Samuel ir, porque Saul ia matar Samuel. Então ele mandou Samuel, você vai sacrificar, ele tinha que sacrificar. Ele não recebeu por conta da família. Porque a oração de verdade, a adoração de verdade, o clamor de verdade, não estava no meio da multidão, estava em alguém que estava sozinho. Estava sozinho lá com a sua harpa. Tinha duas fumaças subindo, só uma chegou. Quando eles voltam para casa, aí Samuel começa. Vem você, não é. Vem você, não é. Vem você, não é. Aí a Bíblia diz que passaram 7, não foi? Jessé, aí você vai, ó, tudo isso dentro da história. Você está fazendo o desenvolvimento da história, você está contando a história, correto? Sim. Anotou aí a história. Quem é o pai? Fica tranquilo que eu mando a gravação, eu mando lá para vocês. Ó. Quem era o pai de Davi? Jessé, correto? Quem era o pai de Jessé? Eita. Aí pegou. Obed. Quem foi o pai de Obed? Boaz. Boaz. Olha só. Boaz, pai de Obed, Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi.
Quando Obed nasceu, a Noemi pegou Obed no colo. E ela ficou tão alegre que as parteiras disseram assim: não precisa chorar. Não é este melhor do que 7? Eita! Eita! Está lá em Ruth, irmão. Depois você lê lá no último capítulo de Ruth, capítulo 4, os últimos 6 versículos, as parteiras vão dizer assim: não é este melhor do que 7 filhos? Aí o Samuel está ungindo, quantos filhos passaram? 7. Porque o melhor, Depois do 7. Olha aí! o melhor do que os 7 não estava dentro da casa, estava no campo. Aleluia. Achou aí, varão? Tá caçando aí? Então isso está dentro da história, correto? Só que o que você tem que focar na hora de você fazer o desenvolvimento, focar o quê? Que Deus vai sempre ouvir a adoração sincera e verdadeira. Não é adoração de aparência. Eles foram sacrificar para mostrar para Saul que eles estavam sacrificando, mas Davi estava adorando para mostrar que ele amava o pastor dele, que o pastor não deixava ele só. Então essa foi a adoração que Deus recebeu. Pergunte. Entra dentro do que você estava falando agora. Numa possível tipologia, seria correto dizer que nesse momento o campo seria o quarto de Davi, quando ele estava em secreto adorando a Deus? Na verdade, era a casa dele, porque ele não dormia dentro da casa. Davi não tinha acesso à casa. Por isso que a projeção profética que ele vai fazer nesse cântico, que era o maior desejo dele, era apenas um dia sentar na mesa e comer com a família. Terrível. Era apenas isso. Aí você vai ler, quando você lê lá em Salmos, você vê que o pedido de primeiro ele está falando assim, ó, o Senhor, ele está só falando das qualidades do pastor, que o Senhor é o meu pastor, ele não me falta, ele me faz estar em pastos verdejantes, ele me guia pela vereda da justiça, né? Ele, ainda que eu ando no vale da sombra da morte, ele vai estar comigo. Esse vale da sombra da morte, ele é referência a um salmo que Davi, os irmãos, antes de Davi ser ungido rei, os irmãos afundam Davi na lama e deixam ele só com a cabeça do lado de fora. Ruth 4,15. Né? Ruth 4,15. Ruth 4,15, lê aí, para vocês verem, se não está lá. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, porque a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha aí. Meu Deus! Melhor do que 7 filhos. Então, está na Bíblia, mano. Não é nada que eu estou inventando, não. Está na Bíblia aí. Tá? Então, quando ele fala, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, aí só que tem uma projeção profética aí também, que o vale da sombra da morte é quando Jesus vai passar no vale de Bazã. Quando ele morre na cruz, a sua alma vai passar no vale de Bazã, vai passar ali nas regiões celestiais, onde está todas as hostes malignas, demônio ali. Tá? Então, no desenvolvimento, Davi, você vai focar o Davi no pasto, cantando, e Deus já está trabalhando, porque já está ouvindo a oração dele. Deus é imediato. Ele está ouvindo a tua oração aqui, aí, olha só, a mente do pregador, ele vai aqui. Davi estava no pasto e Deus já estava trabalhando. Irmão, você está hoje aqui, cantando, adorando, Deus já está trabalhando ao seu favor. Talvez quando você chegar em casa, a resposta já vai estar lá. É a aplicação que você vai fazer em cima daquilo que você está anotando. Daria para fazer uma aplicação, tipo, não sei se seria no mesmo tempo, mas, tipo, enquanto o Jessé e Samuel lá tá, tipo, sacrificando e Deus não recebe, eles estão sacrificando, tipo, praticamente para Saul, né? Para eles verem. Enquanto um está sacrificando para a pessoa da terra ver, o outro está fazendo adoração para subir para Deus, né? Daria para fazer essa aplicação? Mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, exatamente isso. É literalmente. Vamos aí, que eu preciso encerrar. Só para saber se é coerente, porque assim, a adoração começa
sozinho em casa e não quando estamos no meio do povo. Pode se usar, você pode se usar. Mas na real é assim, a adoração verdadeira não depende de multidão, não depende de emocionalismo, não depende de eu mostrar para alguém, né? Depende. Aí, é isso aí. A adoração verdadeira depende de um relacionamento. Então, por que o Davi ele vai cantar uma adoração que Deus vai receber? Porque ele está mostrando que ele tem um relacionamento com o pastor dele. Ele conhece o pastor. Olha as qualidades que ele deu do pastor. O pastor não falta, o pastor me faz descansar, o pastor me dá alimento, o pastor me conduz, o pastor me protege. Então ele conhece o pastor dele. Tem que ter intimidade com Deus. Relacionamento. Um relacionamento é ter intimidade, não existe um relacionamento sem intimidade. Então ele está tendo um relacionamento. E aí quando ele está cantando, isso é que é o mais forte, irmão. Porque você conhece, aí você... Falamos daqui para a gente... Depois você desenvolve isso na sua casa, assiste a aula de novo, pega os trechos e tal, e desenvolve na tua casa. Mas mas se eu fosse pregar, na conclusão, aonde eu iria na conclusão? O Davi está adorando. A oração e a adoração de Davi chegou até Deus. Deus já está movendo o sobrenatural, porque é um tipo de oração. Isso aqui é um ensinamento para nós. Quinta-feira tem culto de oração. Aí a gente chega aqui para orar. Ai, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Deus... E às vezes você não recebe. Mas olha só, o Salmo 23 também é uma oração. Por quê? Primeiro ele começou: o Senhor é o meu pastor, ele não me falta. Ele me deixa em segurança. Eu tenho um relacionamento com ele. Ele me dá descanso, ele me dá alimento, ele me conduz, ele me sustenta, ele me protege, ele me guarda. No final ele fala: mas eu só queria uma coisa, Deus. Prepara uma mesa para mim. Ele deixa para pedir por último. E às vezes, quando Jesus fala assim, ó, vocês não recebem porque não sabeis pedir. Um filho, quando vai pedir alguma coisa para o pai, ele já chega: pai, se bem que hoje já está assim, né? Mas antigamente ele vinha: ô pai, tudo bem? Aí você viu lá, você assistiu, não sei o quê, e puxa um assunto, e vai, daqui a pouco fala assim: ô pai, você pode me arrumar 50 pontos. desse jeito? Não é? É assim ou não é? E Deus, quando nós comparamos Deus como Pai, é porque Deus é assim também. Você não pode chegar diante de Deus: ó Deus, me dá aí, eu estou precisando, Não. Chega diante dele e fala que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que você adora ele, que ele é rei, majestade, que ele é digno. E elogia ele até o último. Aí no final você fala assim: puxa Deus, como eu sei que o Senhor é tão grande e bondoso, eu estou precisando disso. É isso que... Olha o que Davi fez. E aí vamos voltar no Salmo... Não, continua aqui. Continua aí. Então quando Davi ele fala assim: preparas uma mesa perante mim, Samuel está ungindo o último filho da casa. Ungindo o último filho. Olha o texto. O versículo aí, no versículo 11. Então, aí você pode fazer um paralelo aí, tá? Com o último versículo do Salmo 23, no versículo 11. E disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E ele respondeu: ainda falta o menor, que apacenta as ovelhas. E disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não... Aonde? A mesa. Quem tem a versão não, nos sentaremos aonde? A mesa. À mesa. Até que ele...
Então preste atenção aqui, ó, na conclusão aqui. Samuel está lá ungindo os filhos de Jessé. Enquanto ele está ungindo, os servos estão preparando a mesa, colocando tudo na mesa. Quando a mesa estava totalmente pronta, aí Samuel fala assim: ninguém vai se assentar na mesa até que Davi chegue. Meu Deus. Como assim? Porque ele pediu para Deus isso aí. Aleluia. Foi uma das orações com resposta mais rápida. A mesa que ele pediu para Deus. Então foi instantâneo, ele adorou com uma intensidade aqui, que Deus já estava trabalhando aqui. Eita, rei da glória. E Davi, quando ele continua cantando, aí falaram: vai buscar Davi. Aí o servo disse assim: mas como eu vou achar ele aí no meio desse campo todo? Você vai ouvir. A mãe de Davi diz assim: segue o som. O som do quê? Meu Deus! Você quer encontrar um adorador? Segue o som. Mas ele está no deserto, não dá pra... Segue o som, você vai encontrar o adorador. Aí você está na sua conclusão. E aí quando ele vai seguindo o som, estou ouvindo o som, estou ouvindo o som. Então, a posição de um verdadeiro adorador é nunca parar de adorar. Porque se ele parasse de tocar, não acharia mais ele. Mas enquanto ele continuou tocando e cantando, dá para localizar ele. Aí por isso que às vezes a bênção não chega na tua casa, porque às vezes você parou de adorar. Você parou de adorar. Então a conclusão da sua mensagem é o quê? Nunca pare de adorar. Mesmo que você esteja só, no deserto, sua família não liga para você, seus amigos não ligam, os irmãos te abandonaram. Continua com a sua harpa tocando, porque o teu pastor está contigo e ele não te abandona. Ele não te falta. Quando ele chegou na casa, vamos voltar no Salmo 23? Vocês vão sair daqui falando em hebraico? Olha só. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Olha aí Samuel. O Samuel, olha só, quando ele chegou na casa, Davi olhou e falou: mas eu não posso entrar, porque eu sou proibido de entrar. Não, mas o profeta quer você lá. Aí os irmãos de Davi, os inimigos, tudo olhando assim, ó. Samuel levantou, né? Estava sentado, Samuel levantou. Samuel levantou, quando ele entrou, Samuel levantou e Deus disse: é esse. Samuel olhou, aí olhou para o Abinadab assim, aquele homem desse tamanho, Davi desse tamanhozinho. Tem certeza? Quantos anos Davi tinha? 17 para 18 anos. Aí olhou: tem certeza? É ele. Aí o profeta disse: ajoelha aí. Olha só. Pegou o cálice da mesa. Deu na mão de Davi. Eita! Davi ajoelhado. Olha aqui, Davi ajoelhado. Ajoelhou. Segurou o cálice. Samuel pôs a digital na testa, derramou o óleo aqui, o óleo começou a escorrer e encher a taça. E encheu o cálice. No coração de Davi: mas eu acabei de pedir isso aí, acabei de cantar. Mas eu acabei de cantar. E Deus falando: quando a adoração é verdadeira, para Deus não tem tempo para a resposta dele. Encheu o cálice e os irmãos olhando. Depois que ungiu, aí Samuel falou: agora senta aí, Davi. Davi sentou. Pede para os seus convidados sentar. Davi olhou.
Você deixar... olhou os irmãos. Que bonitinho. Senta aí, Abinadab. Os primeiros Hã? vai das ovelhas agora, vai. Mas, Fala, Natalino. como toda unção ela vem seguida de dificuldades, Davi já era para ser rei ali. Mas mesmo assim a família foi contra a chamada de Davi. Eita! Porque assim que o profeta foi embora, o pai falou: volta lá para o pasto, vai cuidar das ovelhas. Mas Davi não foi ungido a rei? E o que que um rei faz? Eita. Mas o pai mandou ele pastorear. Não reconheceu a chamada. E muitas vezes nós vamos correr esse risco. Vamos ser consagrados, vamos ser ungidos. E dentro da própria casa não vão reconhecer a nossa chamada. Mas fica tranquilo, porque você tem um pastor que não te faltará. Amém? Então, No versículo 6.